Olá, aluno do sexto ano. Nós vamos fazer hoje a correção do nosso PET complementar de língua portuguesa, o volume 2. Então, nós vamos corrigir, comentar as questões propostas nesse PET, que são, na verdade, questões que recuperam o assunto já trabalhado, os assuntos já trabalhados, ao longo das 6 semanas do PET 2. Então, primeiro nós temos um texto que tem o título Por que devemos ter cuidado ao andar descalços na areia? E aí vem toda uma explicação com comprovação científica, com justificativa, com detalhamento desses porquês que mostram o risco que é andar descalço na areia úmida e que vai estar aquecida pelo sol. Então, a combinação da umidade e o aquecimento. Aí vem a questão 1, com um quadro para preenchermos. Primeiro, qual a função desse texto? Gente, olha só de onde esse texto foi tirado. Está bem aqui embaixo, ó. Tem o nome da autora. Aí fala Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. Então, qual a função desse texto? É fazer uma divulgação de um fato científico. Olha bem, por que é um fato científico? Não é uma simples notícia? Porque está dando a oportunidade do leitor conhecer algo que a ciência descobriu. Não é uma simples notícia, é algo que tem comprovação da ciência. Então, a função é divulgar um fato, um acontecimento, um elemento científico. A parte do meio do quadro, onde é comum encontrarmos esses tipos de texto? Bom, nós podemos encontrar em revistas, nós podemos encontrar em sites, nós podemos encontrar sempre em materiais de divulgação científica. Então, nós vamos responder bem dizendo, encontramos esse tipo de texto em materiais de divulgação científica, que podem ser sites ou revistas principalmente. E por último, a terceira parte do quadro, qual é o assunto do texto? Nós vimos aqui esse assunto, olha, está falando, gente, da possibilidade de a pessoa se contaminar com um ser microscópico, um ser pequenininho, que causam doenças. Como é que é o nome desses seres? Os chamados gel-helmintos, que vão entrar na corrente sanguínea daquela pessoa que pisa descalça na areia e provocar doença, e vai se instalar no intestino. Então, é onde a pessoa adquire os micro-organismos, os vermes no intestino, é um desses meios, né? Então, nós vamos falar, o assunto do texto é a possibilidade de a pessoa se contaminar com micro-organismos causadores de doenças ao caminhar descalças na areia. Bom, terminamos o nosso quadro da questão 1, vamos para a questão 2, que tem aqui um texto falando: serão as máscaras e as luvas o próximo plástico no mundo? A letra A. As máscaras de proteção estão sendo utilizadas por toda a população para prevenir a transmissão do coronavírus. Porém, algumas pessoas estão descartando as máscaras de forma inadequada. Qual é a consequência do descarte desse material no meio ambiente? Como esse material deve ser descartado? Então, repare, a letra A possui duas perguntas, nós precisamos fazer duas respostas. As consequências é o que? A contaminação do solo onde esse material for descartado erroneamente. Então, as consequências é a poluição do ambiente, a contaminação do solo, são riscos oferecidos à saúde da população. E como esse material deve ser descartado? Bom, ou ele deve ser descartado junto a um lixo hospitalar que tem destinação certa, ou ele deve ser descartado de acordo com uma coleta seletiva, visto que se trata de plástico, nós teríamos de colocar junto aqueles materiais, naquele vasilhame onde só recebe o plástico. Então, deveria ser feito o correto descarte desse material, conforme a coleta seletiva do lixo.
Depois, nós temos uma imagem mostrando o tempo de decomposição que cada resíduo leva, né, para se desintegrar na natureza. E mais um quadrinho, olha aí. Qual material leva mais tempo para se decompor? Gente, mais tempo. Nós vamos ter aqui o vidro com 1 milhão de anos. Nós vamos ter aqui a borracha com tempo indeterminado. Não foi nem possível precisar, né? Então, nós vamos citar o vidro, que tem a certeza do tempo, é o vidro. Aqui é o pior, de acordo com a nossa tabela, de acordo com esses materiais aqui. Depois, a segunda perguntinha da tabela é: qual material leva menos tempo para se decompor? Eu volto na minha tabela e vou olhar qual é o material que se desintegra mais rápido na natureza. Nós vamos ter aqui o papel, olha só, apenas 3 a 6 meses, então ele se desintegra rapidamente. E a última pergunta do quadro: quando as máscaras de tecido, olha que não são as de nylon que estão sendo faladas lá, as de plástico, nylon, que estão sendo faladas lá na letra A. São as máscaras de tecido. Quando elas puderem ser descartadas, quando chegar a hora de nós jogarmos fora as máscaras de pano, quanto tempo elas levarão para se decompor? Então, vou procurar na minha tabela aqui. Pano, tecido. Olha quanto tempo. É a nossa segunda informação. De 6 meses a 1 ano. Então, essa é a resposta da terceira pergunta do nosso quadro. Bom, espero que todo mundo tenha entendido. Caso haja alguma dúvida, postem lá no tópico de dúvidas do Classroom da sua turma.